Esse episódio de Apenas um Show começa com o Pyrolito correndo por aí, enquanto tentava capturar uma borboleta que tinha visto. No entanto, quando ele estava quase conseguindo fazer isso, acaba sendo atrapalhado pelos berros do Benson, que, como de costume, estava furioso com o Mordecai e o Rigby por conta de alguma coisa muito idiota que eles tinham feito ou por algo muito simples que eles tinham deixado de fazer. E era nítido que isso já estava começando a deixar o Pyrolito sem paciência e o incomodando pra valer. Por mais que o Benson tivesse completamente na razão de ficar cheio de raiva nesses momentos em que estava berrando com os dois. Porque eles com certeza também não facilitavam as coisas, né? Chega uma hora em que o Pyrolito finalmente se cansa daquilo e então chama o Benson para que pudessem ter uma conversa séria a respeito disso tudo. Ele então afirma que nunca há uma boa razão para gritar com outra pessoa, o que eu pessoalmente não acho que seja verdade, porque como o Benson mesmo disse, aqueles dois davam 1 milhão de ótimas razões todos os dias para ele. Mas nada disso importava agora, porque a partir daquele momento ele estava proibido de gritar com o Mordecai e o Rigby, já que aquelas eram ordens diretas do Pyrolito, que era filho do Sr. Mallard, e por isso, tecnicamente, ele estava acima do gerente e deveria ser obedecido. Só que logo depois de uns 2 segundos que o Benson sai do escritório após ter feito a promessa de que ia parar de gritar com os dois dali em diante, ele já percebe que aquela podia ser uma tarefa bem mais difícil do que imaginou. Porque se tinha uma coisa que o Mordecai e o Rigby sabiam fazer muito bem, era deixar ele extremamente irritado através de atitudes ruins. O Benson, em meio a isso, até tenta ir atrás de alguns métodos para ser capaz de controlar a raiva e pensar de uma forma, entre aspas, positiva, mas não tem jeito. E ele acaba gritando com os funcionários de novo. E por esse motivo, o Pyrolito acaba entregando uma advertência para ele. E normalmente, a próxima coisa que viria depois dessa advertência era a demissão. Algo que o Pyrolito deixou bem claro que faria caso ele não parasse com os gritos. E eu sinceramente achei isso algo muito injusto com o Benson. O Pyrolito não sabia como era ter que lidar com o Mordecai e o Rigby todos os dias e ter que ficar constantemente preocupado com o fato de que se eles não fizessem um bom trabalho, aquilo iria acabar prejudicando ele. E olhando para a personalidade, para o temperamento do Benson, eu acho até meio cruel chegar e dizer pra ele que se não parasse com os berros imediatamente, seria demitido. E eu vou explicar o motivo para eu pensar assim através do próximo fator que a gente vai ver em seguida. O Benson estava em uma constante luta para tentar se manter positivo e calmo e assim não perder o emprego. Mas o problema é que aqueles dois tornavam isso uma tarefa quase impossível e por isso o resultado dessas tentativas frustradas de se manter positivo é o Benson acabando em uma pilha de nervos e andando por aí completamente transtornado com toda aquela raiva que estava guardando dentro de si e que se acumulava cada vez mais. Em um determinado momento, enquanto estava tentando escutar uma fita para relaxar, ele acaba tendo uma lembrança de quando era criança. E nessa lembrança, os pais o incentivavam a conseguir as coisas na base dos berros e afirmam que se não fosse dessa maneira, nunca iria conseguir nada na vida. E aqui a gente tem um motivo do porquê eu achei esse tratamento do Pyrolito meio cruel e injusto. Toda essa raiva do Benson era algo bem mais complexo e enraizado do que parecia. E por isso eu não acho certo chegar e dizer que a partir de agora ele simplesmente precisava ser alguém calmo e positivo. Alguém que queria ver as coisas sempre pelo lado bom e que se gritasse imediatamente seria demitido. A verdade é que toda essa raiva era algo que deveria ser trabalhado e tratado com calma, do jeito certo e aos poucos, e não seria resolvida de uma hora para outra. Não podia ser contida de uma hora para outra. E sendo assim, tudo que o Pyrolito fez quando obrigou o Benson a reprimir esses problemas sérios de uma forma tão abrupta foi o transformar em uma bomba relógio repleta de sentimentos negativos, estresse e, é claro, ódio. E ver o Benson
completamente fora de si e andando pelo parque com tanta raiva que podia queimar o chão onde pisava, enquanto continuava dizendo para si mesmo que não iria gritar e fingindo que podia terminar o dia daquele jeito. Isso me fez pensar sobre como esse episódio, mesmo sendo muito simples, ainda assim é capaz de fazer uma ótima representação sobre como a positividade tóxica pode fazer um mal enorme. Quando a gente fica o tempo todo tentando impor a si mesmo essa falsa atitude positiva, esse otimismo autodestrutivo, a gente acaba se colocando em uma luta constante para silenciar todos esses outros sentimentos que possam ser considerados de alguma maneira negativos e que possam colocar em risco toda essa falsa positividade. E isso é algo que deixa a gente cansado. Se manter o tempo todo lutando para esconder essas emoções é cansativo, porque evitar o sofrimento também pode se tornar uma forma de sofrimento. E então, depois de acumular e reprimir tudo isso por um bom tempo, chega um momento onde a gente simplesmente explode. Assim como acontece no final desse episódio com o Benzo. Às vezes a gente não precisa ficar se comparando com o outro só pra dizer pra si mesmo que a nossa situação não é tão ruim assim no final das contas. Às vezes a gente não precisa repetir frases prontas e vazias para qualquer problema ou sentimento negativo. Às vezes a gente não precisa escutar que poderia ser pior, que pelo menos isso ou pelo menos aquilo, que tu deveria pensar mais positivo ou ver o lado bom dessa situação terrível. Todas essas coisas que eu citei aqui têm algo em comum. Elas tentam amenizar as nossas dores enquanto invalidam os nossos sentimentos. E isso é completamente errado, porque tá tudo bem em não tá bem às vezes. O primeiro passo para conseguir se tornar alguém realmente mais feliz e otimista é justamente trabalhando as nossas emoções negativas. E o único jeito de conseguir fazer isso é as reconhecendo e as aceitando primeiro. Afinal, elas existem, não as reprimindo, porque quando a gente faz isso, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, elas acabam encontrando uma forma alternativa de se expressar.